Ei, gente, boa noite. Tudo bem? Esperar o pessoal começar a entrar para poder a gente começar a nossa live, né, Raed? É isso aí. Esperar o pessoal começar a entrar para a gente começar. Mas tem um pessoal que vai estar assistindo já pela gravação, Pela né? gravação, quem Então, tiver pela gravação, a posso dar boa gente noite? Também? pode dar, pode ficar à vontade, Raed. Boa noite a todo mundo, viu? Todos vocês que estão aí assistindo ao vivo já e na gravação, né? Nesse momento agora. Então, meu salve, meu boa noite, meu bom dia para quem for assistir de dia. Estamos lá, né? Nós vamos começar a live agora. Saudação com alegria e energia espiritual a todos os magos, não magos, principalmente os não magos que querem, né, adentrar para a magia divina. Eu sou Simone Monção aqui do Espaço Sete Magos e com muita alegria que eu estou trazendo, né, o Raed para poder trazer para vocês a informação, como que é que começou a trajetória dele, qual que é a experiência que ele tem, para vocês conhecerem só um pouquinho do Raed, que vai ser o novo professor aqui do dia 20 de agosto, da Magia das Sete Chamas, às 9 horas da manhã, na quarta-feira. Então, Raed, hoje é um dia muito especial para a gente, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, só para poder o público conhecer você, saber qual que é. Esse vai ser meu mestre de magia, né? Meu professor, meu mago, iniciador. Tá joia. Então, primeiramente, muito obrigado, viu, Simone, Então eu que por essa agradeço. abertura, por essa oportunidade e pela confiança, né? Porque a escola de magia que você e o Michel abriram e fundaram é um lugar muito sério e abrir uma oportunidade assim para um novo professor, né? Iniciar também novos magos é de uma seriedade muito grande. Então, agradeço a você, agradeço ao senhor Michel Monção, viu, pela amizade, pela confiança. Então, né, saudando também todos Gratidão. vocês que estão me ouvindo, me assistindo aqui nesse momento. Qual que é a pergunta, Simone? Eu quero que você se apresente para o público, né? Fale que, né, como é que. O pessoal te conhecer um pouquinho, né? Se você quiser falar o que você quiser falar de você, que você acha que como é que eu sei que nas aulas você podem falar, vai falar muito mais, mas é só uma Aham. leve apresentação, né? De onde que o Raed veio, né? Quais são suas raízes, né? Bom, eu vim preparado para falar mais sobre a magia divina e eu sabia que a Simone ia me perguntar mais sobre mim. Mas, bom, eu posso dizer de várias formas, né, de onde eu vim, minha trajetória, mas, assim, dentro do contexto que a gente está, né, eu realmente sou um buscador espiritual e me identifico com, com realmente uma busca espiritual desde que eu me entendo por gente, né? Eu nasci numa igreja evangélica e fui batizado e cresci numa escola cristã, numa igreja evangélica. E mas tudo aquilo, aquele sistema de entendimento, de crença, não fazia sentido para mim, porque eu não tinha tido uma experiência real, sabe, com o que era Deus e até com a figura de Jesus, né, dentro de uma linha cristã. E depois, a partir de 16 anos, eu comecei uma busca mais individual, né? Através de tradições antigas do Oriente, tradições de budismo, de taoísmo, aí comecei a experimentar e a praticar, né, práticas espirituais, né, de meditação, yoga, e fui depois até me iniciando em caminhos, em tradições antigas. E um grande marco da minha vida, que coincide com o início também da minha caminhada na magia divina, é a busca da visão, que é um rito de passagem, né, uma tradição dos índios norte-americanos. Então eu tive a oportunidade de conhecer esse caminho, essa estrutura de iniciação, de busca e de encontro, né, do que é uma busca eterna do ser humano, por si mesmo, por Deus, por um sentido maior na sua existência. Então, há 8 anos atrás, eu iniciei essa jornada, né, tanto da busca da visão, quanto na magia divina. E é interessante porque foram caminhos paralelos, aparentemente, que eu fui caminhando, e o motivo de eu estar aqui, né, em mais um marco da minha caminhada, que é estar
sendo mago iniciador da magia divina, ela surge nesse momento da minha vida com um sentido que ainda não tinha, porque a magia divina para mim sempre foi um caminho muito íntimo, sabe? E cada vez mais ele foi se tornando uma relação minha com Deus, sabe? Tudo que eu sempre busquei, sempre mesmo, sinceramente, procurei entender sobre Deus e perguntas minhas íntimas, sabe? Sobre quem era Deus, o que significava os mistérios, sabe? Que estão codificados nas religiões, em livros sagrados, em tradições antigas. Eu fui encontrando e tenho encontrado na magia divina de uma forma única e muito preciosa e muito poderosa. Então eu nunca tive vontade, né, Simone? Você sabe, a gente que é amigo há muitos anos, você sabe que eu nunca tive... Na magia divina é muito comum os magos, você começa a se iniciar e fica encantado mesmo com as transformações na sua vida, com o poder divino que você começa a experimentar, né, nas ativações e durante o processo iniciático, em cada grau. Mas comigo não, eu nunca tive vontade de me tornar um mago iniciador. Para mim sempre foi uma coisa pessoal mesmo, uma relação minha íntima com Deus. E eu tive várias fases onde eu fiz atendimentos, e até hoje faço, mas de uma forma muito diferente hoje, com pessoas mais próximas. Mas ano passado, Simone, né, você sabe, ano passado algo começou a acontecer em mim pela própria natureza da magia divina. Porque você é chamado pela magia divina, passa a ter interesse sobre mistérios, né, conhecimentos ocultos, e funcionamento mesmo, como é que é a estrutura da realidade. E depois que você se inicia num caminho verdadeiro, iniciático, de transformação, você começa a ser transformado, e essa própria intenção sua, interesse, desejo inicial que te levou até a porta desse mistério, desse caminho, ele também passa a ser transformado junto com você. Então, o que me levou até a magia divina já foi transformado ao longo da minha caminhada. Então, ano passado, né, uma chama no meu coração se acendeu e eu passei a ter realmente desejo, vontade de simplesmente oferecer para as pessoas, né, tudo de valioso que eu já recebi e tenho recebido com magia divina, que naturalmente é sendo um mago iniciador, né? Não só fazendo atendimentos, né, oferecendo a magia divina como um atendimento, né? Um atendimento, mas para mim hoje a forma mais honrosa de multiplicar a magia divina é fazer com que outras pessoas possam seguir o seu próprio caminho, como eu tenho seguido o meu próprio caminho, mas com esse poder em si, que é se tornando um mago. Então, a razão de eu estar aqui é que realmente hoje eu faço sentido em assumir esse compromisso, porque é um compromisso, né, de ter mais trabalho, ter mais responsabilidade, mas porque agora faz sentido para mim, entendeu? De ver outras pessoas, né, que se afinizam, que sentem, né, que são inicialmente é um interesse, é uma curiosidade, é um desejo. Depois fica mais claro que é um chamado mesmo de Deus e dos tronos de Deus, que são as manifestações originais e primordiais de Deus, seja no fogo, seja na água, seja na terra, seja no ar, que vão chamando a gente de volta para casa. Então é por isso que eu estou aqui, eu estou disposto, né, a fazer esse trabalho de transformação, não só de doação, de entrega. O ser um mago, né, na magia divina, é se transformar, é a verdadeira essência de ser mago, que, em outras palavras, é o verdadeiro caminho do ser humano aqui na Terra, né? Aprendizado, experimentação da vida, né, das coisas da vida e do conhecimento da vida, do conhecimento de si mesmo, e a isso se liga o conhecimento de Deus, né? E logo a transformação real. Através da magia divina, né?
Então, assim, o que que as pessoas que vão fazer o curso com você, o que que elas podem esperar desse curso? O que que você tem de diferente dos outros magos, né? Ah, Que, ótimo. por exemplo, eu já sou maga iniciadora. O que que é que você tem de diferencial para essa outra pessoa vir até você querer fazer esse curso, entende? Entendo, entendo. Ah, e podem também, gente, Fazer perguntas, interagir, isso. curtir, mandar para um amigo, fazer perguntas. O Raed está aqui para poder Estou responder. aqui. É ótimo porque fica dinâmico também, né? Pode É, vir perguntas enquanto a gente está falando, a gente vai falando e respondendo. sim, verdade. Bom, o que que eu tenho de especial? O que eu tenho de especial é que eu sou eu, né? Essa é verdade, eu sou eu. É verdade. E no sentido real mesmo da palavra, porque eu tenho 8 anos de caminhada com a magia divina. Muito tempo. É um bom tempo, né? 8 anos. Ao mesmo tempo, é muito pouco perto de tudo que é a magia divina, do que realmente é a caminhada na magia divina. E nesses 8 anos, eu tive 8 magos iniciadores. Tive 8 magos iniciadores. E desde o princípio, desde o meu primeiro mago iniciador, né, que me iniciou no primeiro grau da magia divina, que é a do fogo, eu já comecei a perceber que o que estava acontecendo não era só uma relação de professor e aluno, no sentido de que ele estava ali para poder ensinar magia divina. Cada mago iniciador me ensinou muito sobre o jeito dele lidar com a magia divina, com os mistérios divinos, com Deus, sabe? Então, eu acredito que o que eu tenho de diferencial é o que eu tenho de único, e é o que cada ser humano e, naturalmente, cada mago iniciador tem de único, que é ele mesmo, é o próprio caminho dele, sabe? Tanto na magia divina, quanto o caminho dele de vida. Então, o que eu tenho para apresentar, né, como mago iniciador, é a minha experiência com a magia divina. Então, é de se considerar, né, 8 anos com a magia divina. Eu já tive idas e vindas, assim, dá para contar uma novela mexicana, a minha trajetória com a magia divina. Não foi uma escadinha, assim, não. Eu já cheguei em momentos de abandonar a magia divina, deixá-la de lado mesmo como uma coisa que eu tinha acontecido, eu tinha me iniciado, eu tinha experimentado, né, poder, mas não fazia mais sentido para mim. E o Michel Monção foi um cara que me chamou, sabe, 2 vezes ao longo desses 8 anos e fez reacender em mim, através da ativação da magia divina, do fogo, fez reacender em mim a chama da magia divina e me fez relembrar, porque por incrível que pareça a gente se esquece, me fez relembrar do poder que é a magia divina. Então, o que eu tenho para oferecer é o que eu tenho de conhecimento mesmo da magia divina, a minha trajetória de vida, de busca espiritual com vários caminhos, né? Vários caminhos mesmo, ancestrais, caminhos de sabedoria, e a minha fé, sabe? Eu realmente de coração estou aqui para poder chamar ou despertar ou inspirar você que está talvez há muito tempo, sabe? Não é de hoje, não é de ontem, há muito tempo, procurando por Deus mesmo, sabe? Procurando por entender Deus, a natureza de Deus, ou de forma mais clara mesmo, sem tantos mistérios envolvidos, como mitos, histórias, que às vezes demoram muito tempo até você entender o significado, o sentido dos símbolos, sabe? A magia divina é um caminho muito claro, de razão, de estudo, de conhecimento. Então, se você tem Chamado, né? é chamado, mas chega a ser um vazio, sabe? Você acredita em Deus, mas você realmente quer ter uma experiência mais racional com Deus, entendeu? A nossa experiência sentimental,
de entrega, de aceitação, sabe, de confiança, ela nunca deixa de acontecer. Mas a magia divina, ela te abre também um caminho de conhecimento verdadeiro, sabe? De tudo que foi trazido pelo Rubens Saraceni, com seus mais de 50 livros, riquíssimos de um material único, sabe? De estrutura dos mistérios divinos, dos tronos divinos e da estrutura da realidade multidimensional do planeta Terra e do universo. Então isso te dá uma base, não para acreditar, nem para deixar de acreditar, mas uma base para poder experimentar, colocar à prova a magia divina, entendeu? Através das ativações, mas com uma base, com uma estrutura. Então você consegue colocar à prova, testar, experimentar e comprovar de forma pessoal, íntima e direta, através das divindades de Deus, das qualidades de Deus que você vai passar a se relacionar diretamente, você começa a ter uma relação direta, pessoal e íntima com os mistérios de Deus, com a riqueza da manifestação divina, que é mais um grande valor que a magia divina traz, que é a manifestação cétupla divina. A estrutura, a magia divina revela a tecnologia da mente de Deus, que é a estrutura básica, primordial e original da criação, da vida e de todos os seres. E aí a magia divina revela que essa tecnologia da mente de Deus, que é como a mente de Deus funciona, né, como Deus cria, como tudo se cria e se multiplica, essa mesma estrutura existe na mente humana, no mental humano. É o que faz nós, seres humanos, sermos filhos de Deus. Então, o que eu tenho de diferencial é realmente essa chama da fé. É essa chama da fé, sabe, que me fez estar aqui. Né? Porque são 7 chamas, é mais uma riqueza da magia divina. É a magia do fogo sagrado, que a gente pode conhecer em algumas tradições verdadeiras e antigas, mas na magia divina é de uma forma muito poderosa e até porque é iniciática. Depois a gente pode falar mais sobre o processo iniciático, né, Simone? Porque na verdade, né, como é uma coisa iniciática, com juramento, né, a gente vai deixar para falar. Se a pessoa quiser saber mais informação, ela tem que vir, né, na aula, assistir a primeira aula, que até essa primeira aula a pessoa pode vir para poder conhecer, né, Raed, que a gente até ia falar isso, que era uma surpresa, né, que a pessoa na primeira aula ela pode vir para poder ver, conhecer, saber o que é realmente, profundamente, né, que é essa primeira aula que você vai dar. E as pessoas que tiverem interesse também saber o que é, porque muitas das vezes a pessoa ela não entende qual grande é esse poder e o que é que a gente mexe. Não dá para entender, porque realmente é muito grande, aos poucos que a gente vai entendendo. Até hoje eu estou entendendo o que é a magia divina, porque a cada vez que você ativa uma magia, ela abre sua compreensão mesmo, sabe? Sua compreensão, seu entendimento, coisas novas começam a acontecer, sentimentos novos. Então é realmente um marco. A magia divina não é uma religião, não é nem um caminho espiritual, mas com certeza ela é um marco na caminhada de cada ser humano aqui na Terra. E um marco eterno. E aí uma pergunta, qualquer pessoa pode participar? Ou como a gente já foi, né? Nós somos evangélicos na vida, nós temos alunos evangélicos. E eu queria que você dissesse, né, qual que é o pré-requisito para poder participar da magia das 7 chamas sagradas, se tem algum pré-requisito, se a pessoa precisa ser médium de incorporação, se ela precisa ser espírita. Não, eu acho que o pré-requisito é você ser um sincero investigador da verdade, sabe? É dito que o requisito básico da magia divina é você acreditar em Deus, ter fé em Deus, né? Só que até isso na magia divina é possível de ser colocado à prova, tá? Então é um caminho de experimentação, de prova, e com certeza será um caminho de fé, porque onde existe verdade, a verdade se revela, especialmente com fogo, pela natureza do fogo.
Então, a primeira aula, né, então já que você falou, adiantando, dia 20 de agosto, Sim, né, às aqui no 9 Sete horas. Magos, eu vou iniciar uma nova turma da Magia do Fogo, a Magia Divina das Sete Chamas. E vai ser no turno da manhã, às 9 horas da manhã. E a primeira aula, ela é, como é que se diz? Ela é aberta? É assim que A se primeira fala? aula ela é gratuita, né? Ela é Ela é gratuita. para as pessoas que querem conhecer ou que têm uma certa. Porque o que acontece? Eu tive muitos alunos que, por exemplo, por ser católico, e aí, como a gente dá aula de magia, magia divina, o que é? Eu tenho que fazer isso, mas eu preciso saber o que é. E Uhum, veio conhecer o espaço, sentir a energia do isso. lugar. E aí essa É pessoa bom. tem essa possibilidade de conhecer o Raed pessoalmente, de conhecer o espaço, de conhecer um pouco da magia divina. O que vai ser falado aqui na aula não é falado na internet. Então você vai ter um pouco de acesso ao que é a magia divina. E aí você vem na primeira aula, se você sentiu o chamado, você continua. Porque tem gente que já está se inscrevendo, mas tem gente que Uhum. está ainda com certa dúvida se vai ou não. Vem na primeira aula para você conferir o que é realmente a magia divina e o seu poder. Ó, o que eu posso dizer, né, se você está me escutando nesse momento, algum interesse você já tem, né? Então você não é uma pessoa sem fé nenhuma, descrente, né, aleatória. Então o que eu posso dizer sobre a magia divina tenha você a religião que você tiver, a crença que você tiver ou a relação que você tiver com algo que é sagrado para você, sabe? Com Deus e com a forma como você nomeia Deus, né? Entende como Deus. A magia divina, ela te dá um centro, tá? Ela é tão divina, é uma redundância, ela é tão divina que ela não exclui nada que você já tenha feito, que você esteja fazendo, caminho, prática espiritual, ela não exclui nada, pelo contrário. A magia divina, ela faz o seguinte: tudo que você já faz, sabe, acredita, pratica, passa a entrar dentro da magia divina. E a magia divina passa então a potencializar, expandir tudo que você já faz, entende? E naturalmente, se tem algo desalinhado, fora da verdade que você esteja seguindo e fazendo, a magia divina também vai te revelando, te direcionando, e esse centro passa a crescer, sabe? E tudo que você faz na sua vida, a magia divina começa como mais uma prática, né? Às vezes mais uma técnica, mais uma ferramenta de terapia, ou de cura, ou de limpeza energética. Ela pode ser sim mais uma técnica e uma ferramenta, mas com o tempo ela vai se revelando cada vez mais a natureza dela, que é a natureza divina, em cada mago, sabe? De forma individual. E ela vai crescendo, sabe? O fogo, então, ele só vai crescendo, crescendo, e a chama sagrada, as 7 chamas sagradas que inicialmente tinha um lugar na sua vida, sabe? A magia divina das 7 chamas sagradas, esse centro vai assumir um centro, o centro mesmo da sua vida, e vai se revelando como, no caso do fogo, a paixão que você tem pela vida, sabe? O desejo de viver, a alegria de viver, o amor que você sente por você mesmo, e você pensava que era egoísmo, e agora você está descobrindo que é a chama da vida que está querendo aparecer, sabe? Se mostrar. O fogo tem muita natureza do leão, né? De se expressar, de aparecer, de ser quem você é, né? De mostrar a sua natureza. Então, o que eu posso dizer é que a magia divina não exclui nada, ela revela, especialmente o fogo, sabe? Ele tem essa natureza de consumir, né? De purificar e de dar o ponto de equilíbrio. Por isso, especialmente o fogo, não é à toa que ele é a base, ele é a porta de entrada, é o princípio e a base de todos os graus da magia divina. Porque ele tem essa qualidade de equilíbrio, de ponto de equilíbrio, de início. E aí, deixando claro também que essa é uma base para você saber o que é, para você entender melhor o que é a magia, e a questão toda que muito mais coisas que você não tem a mínima noção que vão ser revelados dentro do curso.
E também a gente quer deixar claro também que você pode vir para poder você conhecer o espaço. A gente chama Escola de Magia. O Raed vai estar aqui à disposição nas quarta-feiras, às 9, deixando reforçado que é a quarta-feira, gente, dia 20, sem ser na semana que vem, depois do feriado, né, que é dia 15. Aí tem a outra semana, é o dia 20, às 9 da manhã, em ponto. A aula vai ser de 9 às 11 com o nosso professor. E se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, teve gente que colocou na live que a magia mudou a vida deles. Realmente a magia, ela muda a nossa vida, ela muda nosso nosso modo de pensar, nosso modo de ver a vida. E é uma energia que a gente vai trabalhar com energias, né? E é uma energia que purifica, né? Fogo purificador. É uma energia purificadora. Se você está aí precisando de uma purificação, ou de conscientização, ou de conhecimento, o momento é esse. O Raed, e eu queria também que você falasse um pouco também sobre se a pessoa ela consegue desenvolver o poder espiritual dela, mesmo ela sendo católica, não sendo espírita, sabe? Ela consegue desenvolver esse poder espiritual dentro da magia divina. Você acha que esse conhecimento todo que você tem, que você trouxe, né, de várias... Já tem 8 anos de magia divina, mas das suas outras coisas que você fez, juntando esse conhecimento todo, você acha que a pessoa consegue desenvolver espiritualmente esse lado espiritual dela que está talvez travado? Ou essa ou crença limitante, ou que não consegue, ou que ela tem que estar dentro de alguma estrutura religiosa, sabe? Para poder fazer. Você acha que ela, dentro da magia divina, ela consegue fazer esse desenvolvimento espiritual? Olha, Simone, é importante colocar cada coisa no seu lugar, porque tudo que envolve magia tem um lado de poder, né? E, inclusive, é um cuidado muito, muito grande que a gente toma, né? E eu sempre tomo esse cuidado de colocar a magia divina no lugar certo, como o que realmente ela é. Porque a história da humanidade, né, é marcada com tudo que envolve magia, numa aura muito obscura, né? E a gente tem os registros que a gente tem de magia, de tudo que envolve magia, acabam sendo de controle, né, sobre o outro, de manipulação de forças, de poderes, tudo muito oculto, obscuro e voltado para o negativo, né? Enfim. E a magia divina, entenda a magia divina como manifestação divina. Tudo bem? Manifestação divina. Então, se a gente vê o sol nascendo todo dia de manhã, o sol atravessando o céu, o sol se pondo, que magia divina maior do que essa, sabe? Uma bola de fogo no meio do espaço. Então, magia divina é manifestação divina, tá? E essa manifestação divina, quando qualquer buscador sincero, seja num caminho científico, seja num caminho religioso, então, seja um cientista ou seja um devoto, que siga sinceramente essa busca, esse porquê sincero de estudo, de prática, de experimentação ao longo de muito tempo, em algum tempo ele vai chegar num limite onde ele vai se deparar com uma constatação, que é de que existe uma inteligência além, uma inteligência superior que está coordenando, que está criando, que está fazendo existir não só coisas, natureza, seres, mas todo um processo de funcionamento e de relação. Porque quando a gente olha para o Sol, já é uma grande magia divina, uma grande manifestação divina, mas quando você olha as coisas relacionadas, você vê um sistema solar e planetas girando com órbitas, e o ponto que a ciência conseguiu chegar hoje, matemático, sabe, de relações matemáticas precisas, de uma mecanicidade que a aleatoriedade jamais conseguiria estabelecer, criar. Chega-se nessa constatação de que existe uma inteligência superior. Ela não pode ser provada, mas é impossível também de ser refutada.
Então, entendendo magia divina como manifestação divina, a magia divina, né, de que nós estamos falando, como um sistema de magia, ela é uma tecnologia divina, tá? Então, quem busca, né, poderes espirituais ou desenvolver dons, isso não é uma possibilidade na magia divina. Isso é um destino. E é o destino de todo ser humano, sabe? O destino de todo ser humano é se tornar humano. E a magia divina revela a cada passo, a cada grau, que a natureza humana, o ser humano em sua plenitude, é divino. A humanidade é a divindade. Então, essa busca de poderes superiores, isso está muito envolvido, especialmente para a gente que chega na porta da magia divina. Eu mesmo cheguei com muitos interesses em ter acesso a poderes ocultos, a forças superiores, essas coisas todas. E como eu disse, o próprio caminho da magia divina, a própria magia divina, os mistérios foram me transformando e têm me transformado. E você realmente passa a ter poderes em si, passa a ser portador de poderes divinos, mas isso acaba sendo uma consequência do processo de transformação que você passou. Então, uma vez sendo tocado pelas 7 chamas sagradas e conhecendo de forma individual, sabe, como que as 7 chamas mudaram a sua vida, as suas relações, o que o mistério trouxe para você de compreensão, de luz, de entendimento, você consegue ativar esses poderes em benefício de si mesmo depois e do próximo, né, como um atendimento, com realmente um poder que você não tinha. E esse poder, esse desenvolvimento espiritual é algo natural, que, como eu disse, a magia divina não vai excluir, inclusive a magia divina não consegue te dar tudo, todo o conhecimento que você precisa. Então você precisa continuar buscando, estudando, seguindo, tendo práticas que funcionam para você. E a magia divina, junto a isso, vai aumentando, potencializando, sabe? Reunindo tudo isso, aumentando o poder disso tudo que você faz. Então eu mesmo tenho várias ferramentas, sabe? Que são tecnologias também, sabe? De cura, de harmonização energética. Então o que eu posso falar é da minha própria experiência prática e real com a magia divina. É de que todas essas práticas que eu já tenho e que até sou iniciado, tá? Em outros caminhos, quando eu ativo com a magia divina, isso se revela em níveis dimensionais maiores, mais amplos. Porque como a magia divina é uma tecnologia divina, É verdade. ela nos liga. E é um caminho de união. É mais do que inicialmente uma ligação. Uhum. Mas quando a gente fala de ligação, você imagina um fio. E realmente isso existe em níveis espirituais. Mas é mais ainda do que isso, o mistério. O caminho da magia divina é um caminho, é uma tecnologia de união da mente divina e de toda a estrutura do ser humano, tá? Da mente humana, de toda essa estrutura espiritual, mental e divina, com as 7 estruturas fundamentais e originais da criação. Então, um potencial muito grande para você conseguir descobrir outras coisas, outros caminhos, ou até mesmo descobrir o seu próprio caminho, né? Porque tem muitas pessoas que ficam em cada hora em uma coisa e acaba que ela não se encontra, porque uma coisa eu quero experimentar isso para ver o que é, mas você tem que ter um propósito, uma base, alguma coisa que te segure, que te firme. E a questão da gente ser ou estar como mago na magia divina, a gente ela tem essa base para poder você até alçar voos mais altos e começar igual tem muitas pessoas que vêm para fazer a magia divina e depois, com o tempo, elas começam a trabalhar como terapeutas e atendimentos
tem gente que já montou espaços. Então, são vários alunos que com isso eles descobriram o seu próprio propósito, né? Porque eles tinham alguma dúvida, ou medo, ou até vontade. E tem também alunos que realmente usam magia divina só para casa mesmo, para eles, para cuidado da família deles, que é um método de você se cuidar, né? De você se proteger, se guardar, para você se encontrar, né? Se ligar com Deus através da magia divina. As pessoas que ainda têm dúvida, né, se deve ou não fazer o curso, porque assim, a gente tem muitos alunos que eles vêm aqui na Bendita Magia e, eu vou fazer o curso, eu quero fazer esse curso e tal. Quando chega no dia, acontece um impedimento e a pessoa desiste. Ou a pessoa trabalha, ou a pessoa estuda, ou a pessoa no horário não dá. Como esse curso está das 9 às 11 da manhã, para as pessoas que trabalham à tarde, que fazem faculdade à noite, esse curso é excelente para você que sente esse chamado, né? Raed, eu queria também que você dissesse um pouco também sobre esse conhecimento que você tem sobre essa tecnologia e qual que seria o diferencial para a pessoa que está na dúvida ainda, tipo, porque eu tenho muitos alunos que realmente não conseguiram vir nas aulas, sabe? De alguma forma eles vieram, se programaram para vir e não conseguiram fazer o curso. E aí você tem alguma coisa para dizer para essas pessoas que talvez por algum motivo ouviu alguém dizer que mexe com isso, que magia divina não é positivo, ou magia divina é uma coisa negativa, ou você vai fazer isso e vai ser mais do mesmo, entendeu? Então, assim, você tem alguma coisa que você acha que você possa falar que faça com que essas pessoas que estão na dúvida sobre o curso, sobre fazer magia, por que fazer magia divina, que elas consigam vir fazer esse curso, ou elas entendam, ou queiram, sintam esse chamado no coração dela, porque se esse chamado está no seu coração, se você está assistindo essa live, é porque esse chamado está no seu coração, né? Então, assim, fortalecer esse chamado para a pessoa entender o porquê ser mago, por que a gente tanto fala disso, de uma coisa que, né, que é mágico, né? Mágico, que costumo dizer que é uma coisa assim, que eu falo com meus alunos, a gente não está na curva, a gente está fora da curva, né? A gente é diferente, né? A gente é diferente, então, gente. Pois é o seguinte, então assim, tá na dúvida, é natural ter dúvida, né? São muitas coisas que estão envolvidas e muita coisa que a gente não sabe, né? Especialmente quando se trata de magia. Assim, primeiro assim, tem alguns tipos de pessoas, né, que sentem o chamado da magia. Tem pessoas como nós, né, Simone, como o Michel, que a gente é mago mesmo, não tem jeito. Desde criança, assim, desde o berço, desde antes, né? A magia do fogo mesmo, eu iniciei nela porque eu sempre tive um fascínio pelo fogo. E eu tinha até me esquecido disso, era uma coisa de 5, 6 anos. Eu ia pro porão da minha casa e pegava papel e ficava colocando fogo. Porque eu era fascinado pelo fogo, sem nenhuma explicação. E fazia escondido da minha mãe até que a fumaça já estava saindo do porão e entrava na casa toda. E ela me xingava. E depois a magia divina me lembrou disso. Eu nem tinha essa memória, já estava esquecida, estava no meu inconsciente. E eu me lembrei depois que eu deixei isso de lado porque essa ideia foi colocada na minha cabeça, que eu comecei a ficar com medo se eu era um incendiário. Eu descobri que existia isso, né? Pessoas que são incendiárias. Eu falei, cara, não vou mexer com fogo, esse negócio tá... quem sabe eu sou um incendiário? Então, nada a ver, né? Nada a ver. Realmente o mistério já estava me chamando, essa ligação com o fogo. Mas então é o seguinte... Sobre dúvida, eu não tenho a menor intenção aqui de convencer ninguém, entendeu? Isso aqui não é uma live e em qualquer lugar que eu esteja, eu nunca vou fazer um discurso de convencimento, com pensamento, com uma estrutura de oratória ou de... como é que se diz? De gatilhos mentais, porque não se trata disso a magia divina, se trata de um caminho de vida, sabe? Não é sobre vender algo. Então, eu quero dizer, se você tem dúvida, parabéns, é natural a sua dúvida, porque realmente
Magia divina é sério e é um marco. Ela é um marco na sua caminhada, tá? Que caminhada? A caminhada eterna da sua alma. Porque as iniciações, elas são eternas. Nossa, agora a dúvida aumentou mais ainda. Então, o que acontece? Quando você se inicia na magia divina, você abre novos campos, tá? Novos campos de trabalho mesmo, do seu próprio ser. Então, você realmente é preciso ter sinceridade, sabe? Não basta ter curiosidade para se iniciar na magia divina. Então, talvez se você está em dúvida, é porque ainda você não está comprometido. Então, só você pode saber disso. Se pergunte, sabe? Porque se você quer só poderes superiores, sabe? Poderes especiais, né? Ou até título, ou qualquer coisa do tipo, talvez você não esteja pronto para a magia divina. Então, a magia divina, e ainda assim ela chama. Quem tem que chegar, por algum motivo, ela chama. Então, se você se sente mesmo, sabe? Então, eu só vou ver para ver como é que é. Vem para ver como é que é, então. Entendeu? Vem na primeira aula, né, que vai ser no dia 20. Então, muitas coisas na nossa vida, elas chegam num limite, sabe? Chega uma hora que você não consegue mais alguma coisa, seja em relação à área financeira, emocional. E a gente tem hoje muito conhecimento a respeito de todas essas áreas, né? De várias terapias, de conhecimento da psique, de conhecimento hoje sobre produtividade, eficiência e saúde, em todas as áreas. E a espiritualidade acabou, nessa estrutura de organização nossa, mental, acabou sendo como mais uma área da vida, né? E não é. Né? A espiritualidade, eu nem uso essa expressão espiritualidade, porque, na verdade, a espiritualidade é um nível de aprofundamento da própria experiência de vida do ser humano. Quando você começa a se aprofundar, sabe, em termos de intensidade, de percepção, de observação, sabe, de se conscientizar, de refletir, você começa a tocar outras camadas dessa mesma realidade, que então é chamado de espiritualidade. Então a magia divina, ela abre novos campos espirituais, tá, dentro de você mesmo, que estão ligados a você, vidas passadas, sabe, mistérios, sabe, mistérios mesmo de quem nós somos, do que nós já fizemos. E existe também, né, Simone, a gente sempre lembra disso, a gente sempre chega no lugar que a gente não tem como. Costuma as pessoas que chegam na magia divina já têm uma história antiga relacionada à magia e estão aqui, né, como eu, como a Simone, claramente estão aqui para consertar algumas coisas, para refazer algumas coisas, sabe? Para nos libertar de muitas coisas. Inclusive, o meu caminho na magia divina foi assim: eu comecei e fiz a magia do fogo. Quando eu terminei a magia divina das 7 chamas sagradas, eu falei assim: meu Deus, eu não preciso de magia nenhuma mais, de mais nada. Tudo que eu consigo fazer com a magia do fogo, tudo que ela me deu, eu não preciso de mais, não quero mais nada. Então, um desejo de poder que eu tinha, sabe? De poder mesmo, de poder se proteger, poder se curar, poder ativar mesmo mistérios do fogo. Para mim, o fogo era o coração, o chefe de todos os mistérios. E aí, depois que eu conquistei, né, o mistério do fogo, eu falei: não preciso de mais nada. E aí depois a magia divina foi me chamando e revelando como que os mistérios divinos são muito amplos e têm a própria natureza. Tem muito mais acesso do que aquilo que você estava procurando, né? E cada mistério é muito mais, é infinito. E cada mistério tem uma própria natureza e essa própria natureza trabalha em você coisas diferentes. Então, o que acontece? Só para terminar essa pergunta, Simone. Eu comecei, então, a ter vontade de fazer todos os graus de magia. Todos os graus, todos. Mas era um desejo de conhecer mesmo, de conhecer. Eu vi o tanto que cada grau que eu fazia abria um universo, sabe? Dentro daquele grau, dentro daquele reino. Seja o reino das plantas, né? O reino vegetal, o reino das pedras.
e outros graus, né, além, anjos e gênios e dragões e coisas até míticas que você começa a viver, experimentar, tem um lado também muito legal, muito interessante. E chegou um ponto então, né, como são 8 anos, foram vários períodos, várias fases. Chegou um ponto que eu falei, chega, tá errado. Eu estou procurando, o que eu estou procurando? Poder, curiosidade, eu estou brincando com algo que é divino. E aí eu parei. E aí o que aconteceu? Quando eu tomei essa decisão, foi uma decisão consciente do meu próprio processo, ninguém me corrigiu, foi minha própria consciência me falou assim, olha o que você está fazendo, como que você está vivendo a sua vida. O que aconteceu? Os próprios mistérios divinos, que são os graus da magia divina, começaram a me chamar de uma outra forma. Foi aí que minha trajetória mudou radicalmente nos últimos anos. Eles começaram a me mostrar, não que aquele grau da magia divina ia me dar. É uma coisa muito comum que eu sempre vejo nos cursos, as pessoas, o que eu vou poder fazer com essa magia? Né? Que poder que ela vai me dar? Mas os mistérios, os graus da magia começaram a me mostrar o que eles poderiam fazer por mim. E aí eu comecei a ver que cada grau da magia divina, pelos graus que eu já tinha feito, o nível, a profundidade, a extensão de curas e de libertação que eles foram me dando, inimagináveis. Por isso que eu disse que a magia divina é um marco mesmo, e abre novos campos da sua vida, que você ainda não tinha noção que existiam, mas que estão lá esperando algum momento para serem trabalhados. E a magia divina então vem também como uma dádiva, sabe? Uma dádiva de resgate de provavelmente magos antigos aí, né? Que nós já fomos. Sim, com certeza. E nos ligamos a essa história toda da humanidade, né? Que está registrada como negativa, né? Com a magia. Mas talvez numa outra live eu possa falar mais abertamente sobre a magia divina, sabe? Mas a gente vai falando, aquilo que a gente consegue. O que dá para falar, o que pode ser falado. Tem e isso também, respeitando também, né, o mistério. Outra coisa, a gente, igual a Verônica falou, que cada magia ela abre para a pessoa de ela uma comentou forma. Aqui? Ela comentou, Verônica. Bom que você tá aqui firme e forte. Ela comentou assim que cada grau traz para a pessoa, abre uma coisa diferente para cada pessoa, né? E isso, para cada pessoa também. Cada mistério abre para cada pessoa coisas pessoais, individuais. Sim, entendeu? são mistérios individuais que você vão acessar. E cada um vai receber de uma forma, né? Porque cada um tem uma necessidade. Não é como um mistério que é para mim, não é a mesma coisa que é para você. Talvez eu ainda não esteja amadurecida para poder acessar alguma coisa, e aí o mistério vai me amadurecendo para poder eu conseguir enxergar e até mesmo acessar. E aí a magia divina, ela transforma as vidas, e é um poder transformador de um mistério que só quem está dentro dele sabe o que ele faz. E o que é o mistério? Só quem pode saber, quem vem fazer o curso. Porque não é uma coisa que a gente consegue falar e revelar, e mesmo que se alguém chegar e contar para outras pessoas, ela não adquire, porque não é pela fé só. É iniciático, né? Tem os graus iniciáticos que dependem das iniciações para tal coisa. E aí ela mandou beijos. Beijos, Verônica. Aí ela tá vindo forte aqui sempre na live com a gente, todos que estão participando, gente, muito obrigada, tá? E eu queria deixar bem claro que a magia divina das 7 chamas sagradas, esse grau agora, que é o primeiro grau, né, que o mago precisa ter, né, Raed, para poder caminhar dentro dos mistérios, que no site do colégio tem todos os graus lá, né? Que as pessoas podem entrar no site do Colégio de Magia lá de São Paulo, com a doutora Miriam, e ver os graus que tem lá, para você poder... Tem um vislumbre, né? Para poder você identificar o seu caminho, né? Porque às vezes a pessoa chega em mim e fala, Sônia, eu quero fazer tal magia, mas o primeiro grau iniciático é a magia das 7 chamas, que é o grau iniciático para poder adentrar esses mistérios. Então, se você tem sentindo esse chamado aí com você... Vem com a gente na quarta-feira para a aula do Raed Amaral,
fazer Raed. fazer magia divina das 7 chamas, né? E ainda tem um aluno físico que ele fala que a magia do fogo, né? O fogo em si, ele é um mistério que as pessoas não conseguem classificar, identificar como matéria, porque ele não é identificável como água, como ar. O fogo, ele é inanimado. O elemento fogo, né? O fogo, ele é um dos elementos, né? Em várias tradições são apresentados 5 elementos, né? O fogo, a terra, a água, o ar e o éter, como o espaço, né? Mas a magia divina, ela é dada, ela é recebida, sabe? Por mestres das dimensões superiores, né? Então, isso não é uma crença, como eu disse, é uma estrutura que você passa a colocar à prova e vê que ela é real, que é chamado do Sagrado Arco-Íris, que é o grande sistema operacional da mente divina, do universo. Então são 7 elementos. Então o fogo, ele é um dos 7 elementos, mas o fogo, ele tem uma ligação com a luz, né? Sim. O fogo, dentre os 7 elementos, é o que traz a luz. Então, o fogo também tem uma ligação mística com a consciência pura, sabe? Com a luz da consciência. Então, em todos os aspectos é muito lindo, sabe? É muito lindo, é um mistério muito luminoso mesmo. Todos os mistérios da magia divina, né? São luminosos. É um verdadeiro presente, né, Raed? É um presente. Foi um presente de Deus pra gente, e com o mestre Sem, o mestre Rubens, né, que trouxeram pra gente no plano físico. A gente só tem que agradecer esse presente, e a melhor forma da gente agradecer esse presente é multiplicá-lo, né? Que olha, fez bem para mim, então eu vou multiplicar, eu vou doar esse presente para outras pessoas, que é o que a gente está fazendo agora, que é fazer essa doação desse presente que foi nos dado, que foi muito importante, que é uma joia preciosa, e a gente doa para vocês que querem, né, receber esse presente do astral. Assim, Simone, né, reafirmando o motivo de eu estar aqui, realmente, nesses 8 anos, em nenhum momento, né, eu tive vários momentos com a magia divina, né, várias formas diferentes de me relacionar, de entender a magia divina, e em nenhum desses momentos eu tive vontade de ser mago iniciador. Então isso surgiu bem recentemente, né, a partir do final do ano passado, e está se manifestando agora, né, com muita alegria, muita honra, porque eu digo que a magia, todos os graus, mas vamos falar da magia do fogo, das 7 chamas sagradas, eu falo que ela tem 3 etapas. A etapa iniciática, a etapa do curso e a etapa da caminhada. Então ela é uma iniciação, e a iniciação dura 4 meses, 4 a 5 meses. 5 meses. Esse é o processo iniciático, tá? De transformação e iniciação. Então toda a sua estrutura, tá, é reprogramada e reconfigurada para você receber a estrutura divina, da mente divina, na manifestação das 7 chamas. E a cada grau isso se repete com aquele mistério. Então, essa é a primeira etapa iniciática, dura 4 meses, 4 a 5 meses. A segunda etapa é o curso. Então, a magia divina é também um curso, né? Só que esses 4 meses é a primeira etapa do curso. Quando você se forma, né, e recebe a sua iniciação e consagração final, aí você começa a segunda etapa do seu curso, que é estudo e prática, e não termina nunca o seu estudo com o mistério, diretamente com o mistério, conversando com o mistério, ativando o mistério, estudando tanto a natureza do fogo quanto a natureza dos símbolos. E aí essa etapa de curso, né, de estudo e prática, ela já toca a terceira etapa do que é cada grau da magia divina, que eu chamo de caminhada. Porque cada um de nós como mago, passa a realmente caminhar dentro do grau vibratório daquele mistério. Porque é isso que é, numa linguagem científica, cada grau da magia divina. É um grau de frequência vibratória universal. E você então se inicia diante da divindade de Deus,
ou em outras palavras, da manifestação divina do próprio Deus, que é o regente, o criador e o gerador daquela faixa vibracional da realidade, você passa então a ter uma ligação direta com aquela faixa vibracional. É como se você, com a magia divina, Simone, tivesse um rádio na sua mão, uma rádio universal. E você agora pode sintonizar frequências divinas. O valor disso é incomensurável, sabe? De poder, esteja como você estiver, sabe? Desequilibrado, triste, depressivo. Se você fizer, uma vez iniciado, você faz os procedimentos de abertura da magia divina, o procedimento inicial de abertura, que é um mantra. É um mantra, eu invoco Deus e aí segue. Então, se você faz o procedimento inicial de abertura e aí as invocações específicas do grau, você instantaneamente é sintonizado, porque existe um mistério em você, uma ligação em você com aquela faixa vibracional. Você instantaneamente se alinha vibratoriamente, mentalmente, com aquela qualidade divina. Então é por isso que eu digo que realmente a magia divina é uma tecnologia divina para o ser humano. Sim, é verdade. Raed, então a gente vai terminar a live. A gente agradece a todos que participaram. O Michel colocou aqui, cada mago caminha o caminho do Senhor dos caminhos. Como é que é? Cada mago um caminho. Caminha o caminho do Senhor dos caminhos. Cada mago caminha o caminho do Senhor dos caminhos. Muito bom, Michel. Obrigado pelas E cada palavras. um tem o seu caminho, né? Mas e se você tem sentindo que o seu caminho é com a gente, né? Vem com a gente, que a gente está de braços abertos para você, como eu falei. É uma joia que a gente não pode deixar, né, de passar, né? Então a gente tem que compartilhar. Algo bom a gente tem que compartilhar. Quando é bom a gente compartilha. Magia divina, ela só faz o positivo, gente. A gente faz só coisas positivas com ela. E eu quero agradecer a todos que participaram da live, todos que estão. Eu sei que teve gente aqui que vai fazer comigo em Juiz de Fora, que não está aqui em BH, mas participou da live. Pessoal de Itabira também, se quiser assistir, depois eu vou mandar no grupo lá do pessoal de Itabira. E a gente espera vocês com todo carinho, com todo amor no coração, com esse professor maravilhoso que está aqui, né, com a estrutura aberta, e ele tem, e o potencial dele é abrir magia das 7 chamas todos os dias da semana, na parte da manhã. Os dias. Eu estou aqui, já falei para esse semana, eu estou aqui para abrir o turno da manhã, na Escola Sete Magos. E aí então, começando pelas 7 chamas, a gente segue. Minha prima falou que é o horário dos herdeiros, né? Dos herdeiros, hoje em dia não tem disso. É para quem tem, né, home office, para quem tem disponibilidade. Sim, para quem trabalha à noite. Tem gente que trabalha de 2 às 8. Eu trabalho o dia todo, todos os dias. Sim. E por isso eu tenho disponibilidade para estar iniciando a magia na parte da manhã, que eu prefiro, eu amo as manhãs. Então é isso. Então cada um tem o seu potencial. E aí como se diz, ele está aqui, o professor, quando o aluno está pronto, o professor aparece. O professor aparece. Então os alunos estão prontos para a parte da manhã, o professor já apareceu. Aguardamos vocês, queridos alunos. Faça contato, entre em contato. É necessário fazer a inscrição, tá, gente? Para poder você vir, mesmo que você quiser, eu quero só participar dessa primeira aula para conhecer. Vem para tomar um cafezinho com a gente. Para tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, tá? Biscoitinho gostoso. E olha, só faça a inscrição com a gente para a gente saber que tá vindo, tá? O telefone vai estar aí no contato. Aí, chama amigos, família, marido, esposa, pai, mãe, filho, primo, quem você achar que foi porque eu lembrei de tal pessoa, envia para essa pessoa. Sim, e compartilha esse vídeo também, né, para poder a pessoa entender o que é, porque às vezes a pessoa fala assim, igual eu, quando eu comecei na Magia do Fogo, eu falei, Michel, vou ter que fazer um negócio. Mas o que é? Eu não sabia nem o que é. É difícil explicar, a gente demora a entender. Até hoje a gente está entendendo o que é, mas a gente já consegue falar alguma coisa, né? Sim. Eu espero que eu tenha sido claro, né? Não, foi demais. Eu acredito que foi muito claro. Tenha falado alguma coisa que fez sentido, porque para mim faz sentido, mas explicar é outra história, né? É muito complexo, mas a gente está de coração aberto para vocês, tá? A porta que está aberta para vocês querem se fazer parte dessa egrégora maravilhosa.
E a gente aguarda vocês. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Beijo. Deus. Tá, gente?